Alô, 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 ok? Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 6 de dezembro de 2009, domingo. O verbete é o 1408. 4 páginas, 48 elogias e 8 máximos. O tema é condicionamento cultural. A especialidade é a sociologia. Definição. O condicionamento cultural é a subordinação da vontade humana a algum determinismo social, moral ou ideológico por meio de amplo conjunto de condicionantes e circunstâncias componentes da existência intrafísica da consciência. O condicionamento social, o freio dos condicionamentos culturais, o condicionamento ambiental, o condicionamento físico, somático, adequado, as interioroses, as repressões, as inculcações, as catequeses, as inibições, os tabus, os apriorismos, os grilhões da má educação, o condicionamento religioso, a transmissão intergeracional, os paracondicionamentos parapsíquicos. Agora, nós temos aí também na remissiologia a indicação do choque cultural, a culturologia, o idiotismo cultural, lacuna da formação cultural, a matriz cultural e o vício da formação cultural. Tudo isso são verbetes que eu acho que todos eles nós já debatemos aqui. Os freios dos condicionamentos culturais podem ser sadios evolutivos ou doentios retrógrados. Toda consciência carece saber como reage aos fatos impositivos desta vida humana. Você já se emancipou das influências dos condicionamentos culturais quando espúrio? Por quais razões? Desde quando? Então, é muita coisa sobre condicionamento, em pouca redação, quer dizer, um texto pequeno, mas tem muita coisa para se pensar sobre os condicionamentos culturais. Agora, a pergunta: o senhor pode fazer um EV ao vivo e em cores? Isso vai me ajudar e acredito que pode orientar muitos teletertulianos. O que é esse negócio ao vivo e em cores? Eu vou fazer, vou pensar nele, julgar energia nele, seria o caso? É isso? O que vocês acham que eu devo fazer? Eu vou fazer isso, então. Então, espera aí. Te aguenta aí, ó. Tá certo? Segura aí. Agora, às vezes eu estou fazendo, o cara nem está percebendo, não está lá ligado, ele vai sentir as energias, porque nós vamos atrás dele. A minha energia vai aonde for. É pior que os mísseis americanos. O negócio vai em cima. Então, deixa eu só pensar nele.
olha, você até que está bem. O ambiente dele não é ruim, não. É bom. Sabe, as coisas que eu percebi, não percebi nada de pesado na situação. Eu não vou falar o nome dele aqui, porque não fica muito bom, né? Mas até que bem. Alguém sentiu alguma coisa de energia aí? É? Não? Um pouquinho? Um pouquinho? É? Isso aí é rebarba. Tá certo? No caso de uma pessoa que tem características de um psicopata, dominador, aparência de perfeccionista, aparentemente boa gente, dentre outras. Nesse caso, a pessoa poderia ver assim algo extremo, ou seja, uma pessoa assim sempre terá tendência às consequências extremas e perigosas com os que convive, ou pode ser que ela possa levar uma vida sem causar perigo maior às pessoas com quem convive. O ideal é afastar definitivamente dela. Olha, a primeira coisa, há uma série de variáveis que interferem nisso aqui para a gente dar uma opinião, né? Primeira coisa, precisa saber se essa pessoa é psicopata mesmo. Outra coisa, essa pessoa é agressiva fisicamente? Outra coisa, essa pessoa tem um soma avantajado, grandão? Isso também é muito sério. Outra coisa, essa pessoa é parente? Ela é colega de serviço? Você tem que conviver com ela? Isso também é sério. Então, são coisas que a gente tem que entender para dar uma opinião. Eu não posso dizer que você deve ficar ou afastar. Às vezes é bom ficar para você ajudar. E às vezes é bom afastar para evitar uma tragédia. Agora, a coisa mais séria que tem numa pessoa que é psicopata é ela ter um surto psicótico e ser violenta. Nessa violência, ela pode atacar a si mesma ou atacar as pessoas, os ambientes, os objetos, a situação toda. Então, isso aqui é difícil de falar. Você vive em New Jersey, ok. Aí tem de tudo. Eu conheço bem New Jersey. Não é fácil. O urubu observa bem o ambiente. Qualquer coisa, veja o Law and Order, sabe? Aquele Special, né? Victims Unity. Isso tem aí, praticamente todo dia tem isso na televisão. Dá uma olhadela, esses aí vale a pena ver. Tudo é um processo. Ali está assim para psicótico e psicótico, e autoassediador e autoassediado, e assediado e assediador. Tem de tudo ali no filme. Pois é. Agora, qualquer coisa também é bom ver o que é tragédia. É o Medical Detectives. Também tem um monte. E esses são baseados em fatos reais. Outra pergunta. Tem havido bastante polêmica sobre fazer ou não fazer a vacina contra a gripe A, pois suspeitas que possam existir efeitos colaterais sérios. Poderia comentar? Olha, já ouvi falar nisso aí. Agora, a vacina é um processo da pessoa estudar mais. Toda vacina pode ser feita, desde que ela tenha argumentos racionais, positivos, e que tenha feito experiência. Há muita experiência que tem que ser feita. Isso aqui não pode se brincar. E outra coisa, nunca se vai aplicar uma vacina em larga escala sem ter feito muitas experiências com muita gente. Gente que eu estou falando, ou animais, ou qualquer coisa nesse sentido. Alguma coisa tem que ser feita. Isso aí, então, é difícil da gente dizer. Vamos urubu-observar o que vai acontecer com isso, né? Diz que a gripe não está boa nos Estados Unidos, não, está brava atualmente, né? Por causa do processo do frio que chegou lá. Com o frio, esse vírus gosta de esquiar na neve. Então é um perigo isso aí. Considerando que a consciência é muito mais que um veículo de sua manifestação, eu pergunto, ao compreendermos um problema intraconsciencial, o que nos impede realmente de o resolvermos? Se isso fosse aprofundado, a dispersidade seria uma realidade ampla na sociedade? Sem dúvida. É uma das coisas mais sérias que tem. Você está julgando um conceito com o outro, mas perfeitamente correto. É por aí mesmo. Para melhorar o conflito intraconsciencial, nada melhor do que a dispersidade, para fazer a pessoa pensar. Ela vai refletir maior. Porque o que falta nas pessoas, de modo geral, é a autorreflexão mais profunda.
para acabar principalmente com as apriorismoses, os mitos, os tabus e, vamos dizer, os fanatismos. O fanatismo é uma das piores coisas que tem na Terra nesse século XXI. Sempre parece que foi assim, mas atualmente é uma das piores mesmo, bem claro, é o fanatismo. E o pior fanatismo que tem na Terra atualmente é o religioso, de diversas naturezas, de diversas facções religiosas, de diversas teocracias e teologias e teodiceias. Uma das piores coisas que tem na Terra atualmente. E outra coisa, a tendência disso faz anos que eu estou falando, que isso vai aumentar devido à Reurbex e o processo com os réus. Agora, continuando aqui o que ele está perguntando. A raiz dessa dificuldade deriva do cérebro ou genética intensificado pelo funil da ressoma? Em parte mas não é bem isso, não. Não vamos colocar nem cérebro nem genética nessa. A situação séria mesmo é paragenética holobiográfica paracerebral. Vê se você me entende. É a nascente, a raiz, e não a exposição óbvia da situação aqui da vida humana. O negócio é de trás, não é do atual presente. Agora, ou do paracérebro ou paragenético, que sua vez afeta o cérebro. Sim, é esse segundo aqui que você está perguntando. Numa vida intrafísica, pode ser desperto e na seguinte não conseguir alcançá-la? Obviamente que não. Porque se uma pessoa vai alcançar esse nível de lucidez, ela não volta atrás. Por exemplo, é você querer fazer de uma pessoa virar gato, tornar a ser gato, não dá. Ele pode virar um selvagem, uma coisa, mas gato não dá. Agora, o que você está querendo é isso, é o desperto, que já caminhou tanto, que está lá com mais lucidez, principalmente do ponto de vista multidimensional, parapsíquico, cosmoético, prioritário, evolutivo. A tendência dele, logicamente, vamos observar, é ele permanecer com essa lucidez. Está certo isso? E outra coisa, o desperto, quando chega à dispersidade, ele vai ver que ele alcançou umas coisas que nem o curso intermissivo deu para ele. Quer dizer, uma das coisas que são, uma coisa que é superior ao curso intermissivo é a condição da dispersidade. Está certo isso? Vamos entender a lógica. Sendo assim, companheiro, você está entendendo? Olha, ver se tem lógica para você. Essa é uma ponderação séria para a gente ver. Poderia aprofundar a relação entre o condicionamento cultural e a lavagem cerebral? Olha, condicionamento cultural, todo aquele condicionamento que ele tem na sua natureza, na sua estrutura, alguma, vamos dizer, participação de doutrinação, de persuasão à força, de coesão de algum jeito, de dogmática, isso mostra que tem lavagem cerebral. Então é só ver esses conceitos que nós vamos entender o que a gente está chamando de condicionamento cultural. Um condicionamento cultural bom é aquele da pessoa que caminha para a democracia plena, para a cosmoética, para a interassistencialidade, para o entendimento da intercompreensão. Então, se tem lavagem cerebral, a situação já muda de figura. Por quê? A pessoa já não tem livre-arbítrio, ela não tem liberdade de ação. Escuta, como é que é o sobrenome daquela nossa amiga lá de Barcelona, a minha amiga e sua, Aline? Como é que é, Aline? Como é que é? Você lembra? Hein? Está falando da Laura? Não. Não, estou falando da Aline. É Bittencourt. É porque tem uma que está sempre escrevendo aqui, que é outra. Nós temos um monte de Aline. Ontem mesmo nós estávamos com a Aline lá é Bittencourt. Geralmente Bittencourt é francês, então é Bittencourt. É Bitton. Agora, gente, eu estou aqui com uma coisa muito positiva e tem também, são 3 coisas positivas e uma negativa. Então, o que vocês querem primeiro? Primeira negativa? Primeira negativa? Não, então vamos ver primeiro aqui essa
Mais uma pergunta. Na tertúlia de quarta-feira, o senhor falou a respeito da consciência ressomada no interior rural e que sempre trabalhou na roça. Então, na próxima vida, ela não irá ressomar na pós-graduação. A pergunta é, a consciência e as profissões, como evolutivamente, a exemplo, o açougueiro, o peão de fazenda, o dono de motel, o dono de boate e outros mais? Sim, eu digo para você, vamos só pensar numa coisa, isso aí é você que tem que tirar a sua conclusão. Uma pessoa não muda o temperamento de uma hora para outra. Se ela vem e ela é açougueira a vida inteira, vocês acham que ela vai ser intelectual imediatamente na outra vida? Mesmo que ela mude de etnia, de país, de continente, qualquer coisa, a tendência não é essa. Tá certo? Que a pessoa não muda. Outra coisa, essa pessoa, por exemplo, ela foi dona de motel, mexeu com isso. Vocês acham que ela vai trabalhar com cosmoética imediatamente na próxima vida? Isso não conjumina. A coisa não dá, não tem coesão. Então, veja, a mesma coisa, uma pessoa trabalhou na roça a vida inteira, não quis estudar, não fez curso nenhum, só cuidou da natureza. Foi uma beleza a vida dela. Agora, veja, vocês acham que ela vai ser fora de série como intelectual na próxima vida? Ela vai demorar, ela precisa de mais vidas no meio disso para ela mudar. É isso que nós queremos dizer aqui. Então, a interiorose, ela existe. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que nasci no interior. Vivi no interior também muito tempo. Atualmente nós estamos no interior, mas o nosso interior aqui é fajuto, porque a gente mora numa fronteira que tem 2 países tudo juntos. Isso não é muito interior. Interland, em inglês, é o interior, é outra coisa. Mas então agora vamos entender. Lá no interior, eu conheci verdadeiros gênios, que morreram geniais, dentro da interiorose deles. Mas, por exemplo, não apareceu, isso não foi para New York, não esteve no Rio de Janeiro, não foi a São Paulo, ninguém ficou sabendo daquela cabeça fora de série que estava lá. Assim, existe uma opção de gênero dentro da interiorose. Agora, o que a gente quer chamar é que a tendência da pessoa na interiorose é ficar em un petit comité. Uma coisa reduzida, circunscrita, acanhada, menor. Há um processo de diminuição da manifestação consciencial da pessoa. É isso que a gente quer chamar a atenção. Agora, eu acho que existem gênios por todo lado, inclusive no interior, inclusive nas fazendas. Isso tudo é uma coisa da gente ver, mas agora, são gênios desperdiçados. Então, quer dizer que o ruim a gente deixa para o fim. Então, eu vou falar os 3 grandes primeiro aqui, sério. Primeira coisa, eu estou aqui com 2 infográficos feitos pelo Flávio. Flávio Monteiro, ele estava por aqui, não sei se está. Aqui, está ali, ó. É aquele cara lá, aquele que tem. Olha lá, ele é do meu clube, sabe como é que é? É. Então, veja, é ele lá. O nome dele é Josiberte Flávio Monteiro. Ele é um grande desenhista e, ao mesmo tempo, é um grande informata. Ele é especialista nessas coisas. Ele fez aqui, ó, e me mostrou 2 infográficos. Um é sobre conscienciologia, intermissiologia, agora o tema, ciclo multiexistencial. E o outro, conscienciologia, intermissiologia, tema, intermissivista. Agora, ó, tá uma beleza com os desenhos fora de série. Ele ainda está ainda em andamento, ainda não colocou isso, o geral. Mas é uma coisa para a gente pensar e ver. Agora, o que eu queria dizer para você é o seguinte. O projeto infográfico da conscienciologia, que ele está levando avante, o objetivo, criação de uma equipe para adaptação e desenvolvimento dos conteúdos sobre conscienciologia. Missão da equipe, disseminar a conscienciologia por meio de conteúdos adaptados, num formato sintético, ilustrativo ou ilustrado, instigando os leitores a desejar se aprofundar nos temas expostos. Então, a pessoa vê um infográfico desse, ela vai querer ver mais. Está entendendo? Está muito bem feito isso aqui. Eu vou depois, quem quiser ver, eu vou distribuir aí para vocês verem. Ainda não tem, não é ainda o fim.
Ele ainda está em andamento. Agora, outra coisa, ser de uma maneira de entrada nos conhecimentos da Conscienciologia por meio da internet, pelo Brasil e pelo mundo, que eles vão colocar isso na internet. Recursos. Humanos, voluntários da CCCI, que tem o seguinte perfil, quer dizer, nós estamos procurando essas pessoas para ajudar lá o Flávio. Arte, ilustradores e desenhistas, conteudistas, pessoas que gostam de fazer a adaptação de conteúdos, como, por exemplo, professor, jornalista, escritor, pesquisadores, é o que tem mais aqui, né? Agora, 3, revisores, 4, tradutores, 5, editoração gráfica, diagramadores, 6, profissionais de informática dessa área, CorelDRAW, Illustrator, Flash, Web Designers, quer dizer, quem entende desses programas. Agora, outro, computadores. Os voluntários inicialmente precisarão utilizar os próprios recursos, notebook ou desktop. De modo que, vê se vocês me ajudam, Flávio, vocês vão me ajudar aí no meu trabalho. Olha quem é que pode fazer isso. Está aqui uma pasta com material, qualquer coisa, tem essa listagem que eu falei. Se alguém quiser ver, está aqui. Acho que isso é fora de série. Vocês sabem o nome disso. O nome disso é esquemão. Tem vários nomes. Eu tenho uma coleção desses esquemões de infográfico lá embaixo. Tem uma pasta cheia. A própria lá, Aracê já fez uma série deles. Ele também já trabalhou nisso tudo lá na Aracê. Então, agora, o que nós queremos é fazer uma coisa grande, que ele pode avançar com esses dados nossos. Você já pensou ele fazer desses verbetes brabos que nós temos aqui, que está dando tanto debate, ele fazer um infográfico bem, com ilustração, tudo bonitinho, um gibizão daquilo, não é o máximo? Pode ser voluntário fora de Foz, de outra cidade? Com ele. Flávio, pode ser voluntário fora de Foz? O problema olha aí o contato, é só entrar em contato. Lê aí para ele aí. Aí está falando. Olha embaixo. Eu coloquei o e-mail, se alguém tiver interesse, tiver alguma dúvida, é Flávio EAD de Educação à Distância, @gmail.com. Pronto. É só entrar em contato. Ele é bom de papo. É Flávio EAD de Educação à Distância, Gente, @gmail.com. Todo mundo que apareceu aqui é o mais prendado de todo mundo que já veio para fazer isso. Ele é fora de série. Agora, outra coisa, Jornal da Cognops, acabou de sair, que é o ano 15, número 172. Gente, já faz 15 anos que esse jornal é publicado. Já pensaram nisso? O negócio não é fácil. Agora, aqui está falando, imersão heterocrítica de obra útil, analisa a democracia pura. E aparece aqui o Vasconcelos. Entendeu? Vale a pena. Cognops Pedra Azul, agora é Rota do Conhecimento. Campus Aracê, Conscienciologia, acesso na BR 262, quilômetro 87. Rota do Conhecimento. Programa Amigos da Enciclopédia atinge maturidade ao completar 5 anos. Quer dizer, a nossa tertúlia aqui vão completar 8 anos, não é isso? Os amigos da Enciclopédia já tem 5. Tá bom. Agora tem aqui um artigo fora de série, Alexandre Nonato, JK e a Constituição de Brasília. Está falando sobre o processo do livro que ele vai lançar agora, do JK. O lançamento vai ser quando? 23? Hoje é dia 6, quer dizer que é daqui 17 dias, é isso? Então tá. Agora, o JK foi meu amigo, né? Eu fui amigo dele, né? Agora, para mim, foi uma das grandes personalidades que eu conheci na minha vida. E lá eu falo nisso aí no livro dele. JK foi uma personalidade rara na política, ético, bem-humorado, tocador de obras, produtivo e visionário. Ele era isso tudo mesmo. E mais alguma coisa. JK era fora de série. Aqui, ele está falando uma opção de coisa dele. Uma das coisas sérias. Alguns opositores afirmavam que não chegavam perto de Juscelino com medo de serem cativados pelo seu magnetismo. Ele era assim mesmo. O homem era terrível. Ele conquistava todo mundo. Você está entendendo? Agora, vale a pena ver isso aqui e ver esse artigo aí que está fora de série aqui no jornal. Agora, outra coisa boa que eu quero dizer. Eu hoje estou muito satisfeito, desde ontem. Pelo seguinte, pela primeira vez, nós fizemos alguma coisa social
com as patronesses. Vocês sabem o que é patronesse? Eu já trabalhei demais nisso, devido ao movimento espírita. Eu trabalhava demais, você sabe, o negócio francês, etc. Tal. Eu já trabalhei com esse negócio até fora do Brasil. Agora, o que se passa? A Graça, minha mulher, ela se ajustou lá com a professora Aline, que é fora de série, que é aquela menina de 19 anos, muito bonita, que eu falei com ela o seguinte, a menina é tão bonita, porque essa é do tipo do Juscelino, é cheia de energia, que ela pode dar a síndrome do Stendhal. Você sabe o que é a síndrome do Stendhal? Ela não sabe o que é isso. Ontem eu tentei explicar com calma para ela ver se ela entende, que ela nunca ouviu falar nisso. Falei assim, ó, você provoca a síndrome do Stendhal no povo, eu preciso ter cuidado. O caso dela é o seguinte, síndrome do Stendhal é aquela pessoa que tem um choque artístico devido ao processo do psicossom. Então, por exemplo, as pessoas não conhecem nada da Itália, então elas vão a Firenze, vão lá, por exemplo, em Florença, é lá que tem mais disso. E lá tem uma galeria que tem as maiores obras de arte feitas em várias épocas da Itália, de Venécia, de um monte de lugar desse. E Venécia é outro lugar também, igual a Firenze. Agora, quando a pessoa chega lá na Galeria Uffizi, ela vai ver uma opção de pintura, mas principalmente as esculturas. Aquele povo vivo, aquela coisa que está lá. A pessoa vê aquilo, os detalhes daquilo, fica babaca e às vezes desmaia, cai na hora lá, pelo choque da energia. Isso aí, quem estudou isso foi Stendhal. Agora, então eles colocaram o nome de síndrome de Stendhal. Então a pessoa que chega e vê, por exemplo, a escultura do Davi, a moça chega lá e vê aquilo, fica besta. Aquilo entra, dá um problema da emoção dela, violento, que é mais do que o choro da pessoa que chora vendo novela. Você está entendendo? Então, dá um impacto e ela entra em choque. Agora, há pessoas que entram em choque, você sabe disso. O Juscelino, isso que ele está falando, é justamente tipo síndrome do Stendhal, de político para político. Agora, por exemplo, essa menina, a Aline, ela é fora de série. Você só de ver ontem, e a aura dela. Eu virei para ela e falei assim, ó, não adianta nada, você, suas roupas, suas coisas, tudo isso para mim é secundário. Me interessa é ver a aura da pessoa. Agora, a aura dela estava uma coisa ontem, lá no processo da dança. Eu estava com o César, a gente estava conversando as coisas, como é que é. Então, veja, eu estou muito satisfeito que é pela primeira vez nós fazemos algum trabalho de patronesse aqui com assistência. Agora eu vou ler para vocês o que está escrito aqui, que é o resultado de ontem. Eu desejo agradecer em primeiro lugar ao professor Alexandre, ele está por aí não? Que ele facilitou muita coisa no discernimento lá, e ele foi fora de série para fazer o trabalho de ontem. E também quero agradecer muito a Solange, que ela patrocinou o salão, entende? O salão, porque tudo mais foi gratuito, só se pagou o salão, mais nada. As pessoas, tudo foi gratuito. Isso é que é o trabalho da Patronesse. Patronesse, no caso, é para fazer assistência. Muita coisa disso é TACOM, mas é essa TACOM que leva para a tarde, porque se a pessoa está com fome, como é que ela vai estudar? Então, o negócio todo precisa disso. Por isso que eu falo que é muito difícil fazer tarde sem ter feito antes a TACOM. Às vezes é necessário fazer. Agora, ontem foi o trabalho das patronesses. Foi, então, um dia do voluntário. No ano que vem, nesse dia do voluntário, que é 5 de dezembro, vai ser feito de novo. E aí nós vamos ter mais experiência, uma infraestrutura maior, vai dar mais resultado ainda. Agora, as duas que seguraram mais a coisa foram a Graça e a Aline. Agora, nós tivemos com isso ainda uma série de personalidades, inclusive, parece que são 6 professores de dança que tiveram ontem, entre as mulheres e os homens, 6. E tem também uma coisa séria, todo o resultado daquilo, da Cognópolis, vai para a Escola Municipal Duque de Caxias, no Morumbi, que é pesquisado para cá. E a professora Creuza, que estava lá, que eles atendem a 5 favelas. Vocês estão entendendo bem a escola? O negócio é sério. Agora, então, veja, no fim da história, 4 mesas de brinquedo e 4 mesas de alimento. Um total de 90 pessoas que envolveram lá a situação.
4 horas de apresentações. 6 professores, que nós queremos agradecer a presença deles, porque eles não cobraram cachê de ninguém para fazer a apresentação lá. Os professores e as professoras. Agora, outra coisa, dança, tango, flamenco, bolero, dança do ventre, zandra, tribal, tanto adulto quanto infantil. Quer dizer, foi um show fora de série. Dá para a gente ver assim tudo na hora aí, o negócio fora de série. Agora, outra coisa, isso faz parte daquilo que nós chamamos de democracia pura dentro desse nosso bairro Cognópolis. Isso é assistência, porque tudo foi feito gratuitamente. Agora, isso é que eu chamo de fazer o social, que o povo aqui às vezes tem dificuldade. Então, por exemplo, eu estou de acordo com você, ela vai deixar de... Passou até o Flamengo que ela ganhou, passou para a nossa amiga lá. Mas ela vai continuar com o mental soma dela. E ela também não vai deixar, quando precisar de qualquer coisa, de mostrar a dança. Na minha observação, eu que estudei em Hollywood, vi alguma coisa disso aí, eu vi, você tem dica boa para dançar, você também tem. A outra que tem, que é fora de série, é a Thaís. Ela é espontânea, eu vi ela dançando ontem lá, fora de série. O mais é essa moça, a Aline, que é fora de série, a Graça tem também um negócio espontâneo, entende? São as pessoas que têm força dentro do problema da manifestação com o corpo. Agora, ginossoma não é fácil, tem que saber mexer com isso. Agora, então, veja, queremos agradecer também às lojas Amanda, que deram um brinde. A outra também, que é a empresa Amores e Sabores, que deram um brinde. Foi esse brinde que a Vassiliki ganhou, aquela cesta de Natal lá, aquele negócio. E outra coisa, a Vassiliki nem queria ir lá, no fim acabou indo, não é isso? Agora, é uma vergonha, a pessoa está no discernimento e não aparece num grande evento social igual esse. Uma vergonha se ela não fosse. Agora, outra coisa, Bossa Nova deu 5 brindes. A Nikita Brasil deu brinde também. De modo que, em vista de todos esses sucessos, eu quero ver no ano que vem que nós vamos superar essas marcas. Vocês sabem que essas coisas que eu marco aqui, fica tudo ali no meu camarim. E eu posso ver isso o ano que vem. Está tudo marcado. Tertúlia, 6 de 12 de 9, está tudo aqui. Então, o ano que vem, eu vou checar que nós vamos superar essas marcas, que eu conto com vocês para ajudar essa exposição da turma de dança. Eu gostei demais do ambiente. Outra coisa, não tinha nada negativo, pelo contrário, eu vi junto da Graça lá e da Aline, a chinesinha, que mexe com as crianças. E é uma coisa mais do que normal, por quê? Chinesinha, ela trabalha, ajuda as crianças com o negócio todo. Ela aparece como menina mesmo, como menininha, adolescente. No caso da Edis, estava bem dentro dela. Agora, eu vi bem claro, ela toda feliz no meio do processo. Agora, tudo isso pode ser aperfeiçoado, ampliado, e os resultados vão ser maiores. É o que eu conto com vocês, para a gente ver o que vai ter aí pela frente, tá certo? Agora, outra coisa aqui, que eu recebi mais 2 perguntas. Sugestões na fatologia, ó, isso aí agora com você. As meias-verdades, a experiência de Pavlov, as teorias de Skinner, o debate esportivo, a propaganda eleitoral, os programas de auditório, os comícios, as novelas televisivas, a lavagem cerebral, as robotizações intrafísicas, a coleção de objetos artísticos. Você passa isso lá para ela, para mim? Você olha aí e vê se tem alguma coisa. Tem algumas coisas dessas que nós já temos no verbete, ele colocou a mais. Se na assistência extrafísica o fator surpresa se faz necessário, nas atuações do intrafísico também o é? Não, depende. Surpresa, às vezes, é boa, a gente dá, até positivo para as pessoas, mas isso é perigoso. Eu quero lembrar o caso daquela menininha, nossa amiga lá de Belo Horizonte, o que aconteceu com ela, que eu já contei aqui. Quer dizer, a pessoa tem boa intenção, então, fazer surpresa, eu não sou muito favorável a certa surpresa, não. Agora, o que acontece com a menina? A menina tinha de 4 para 5 anos, mais ou menos, uma belezinha, altinha, bonitinha, toda certinha, morena clara, tipo brasileira, uma lindeza de menina.
E ela veio da roça porque os pais tinham morrido, houve lá um negócio, e eles trouxeram, e a família começou a criar em Belo Horizonte. Belo Horizonte era uma família boa, socialite, gente bem. Agora, quando trouxeram a menina, olharam, vacinaram, atenderam, fizeram um check-up da garota, melhoraram tudo, melhoraram a roupa dela, o guarda-roupa dela, aquela coisa toda. Mas aí, estava perto do Natal, fizeram uma árvore de Natal para ela. Então, o que fizeram? Encheram uma árvore de presentes só de criança, uma árvore enorme, dentro de um salão, fecharam tudo e depois escureceram tudo e foram lá com ela e chamaram ela. Então, a menina veio. Ela veio, então, para receber o presente de Natal. Abriram a porta e acenderam as luzes com a árvore de Natal cheinha de brinquedo. E ela falou assim, mas e o presente? Eu falei, não, tudo aí é o presente seu. A menina deu um curto-circuito no coração dela, caiu morta. Morreu na hora. Eles tiraram ela da sala, já estava morta. Agora veja, eles tinham examinado. Possivelmente ela devia ter uma lesão cardíaca, daquelas tipo menina azul, aqueles troços todos que tem, sabe como é que é? Problema aí da... Pois é, a cianótica. Alguma coisa nesse sentido. Agora veja, vocês já viram o drama, principalmente da mãe postiça lá, que arranjou, que fez a adoção da garota? Eu atingi esse povo. O negócio não é fácil. Então, nós precisamos ter muito cuidado com esse processo de surpresa nos outros. Por isso que eu estou chamando a atenção para cá. Fator surpresa, se ter cuidado, porque tem gente que tem cardiopatia. Né? Quando planejamos algo que pretendemos fazer, é necessário que se fale pouco sobre os detalhes do projeto para que os assediadores não fiquem sabendo e não nos atrapalhem? Não. Isso aí é o seguinte, é bom a gente falar, porque senão você mostra covardia. Se você mostrar covardia, é aí que eles vêm com a canga e tomam conta de você. Isso é bobagem. A gente tem que ter coragem, intrepidez, ser indômito, abrir, como diz o meu colega lá de Cascavel, atire o sutiã fora e meta os peitos. Isso não tem outro jeito. Abre o olho. Agora, gente, a coisa que é negativa que eu queria falar, eu deixei para o fim. Recado de Alexandre Rosado no Twitter para a CCCI. Pessoal da Sindex, mandei recado a vocês por e-mail. Não terei como ir no dia 17. Estou refazendo meu projeto para fevereiro. Confirmam lá. 4h40 AM, dezembro, 3rd, tal. Já é o terceiro convite de debate que o Rosado foge, depois de confirmar a participação. Detalhe, um dia antes de publicar essa nota no Twitter, Rosado publicou outro artigo no seu blog, criticando a visão da Sinvex sobre a Invex. Eu acho que vocês têm que deixar, porque eu penso que esse nosso amigo, que eu conheço desde que ele era rapazinho, ele é pirado. Isso aqui mostra que tem algum processo psiquiátrico. Preciso de mandá-lo para o psiquiatra. Ele é um caso psiquiátrico. Eu acho que não é de debate mais, não. Agora, vocês lembram o que eu falei? Eu quero ver se ele vem aqui em janeiro. Vocês lembram? Eu quero ver se ele vem aqui. Aí não veio nada, tá vendo? A gente já esperava que fosse acontecer. Agora, veja, ele que já estudou de doutorado, milhão de coisas, ele deve estar pirado. Isso aí é um processo psiquiátrico. Rosado, se você estiver me ouvindo, consulta um psiquiatra essa semana. Você não está normal. A gente estava falando antes, tinha uma opção de coisa, mas não, depois de tantas, mais um fato desse. Gente, é preciso ser muito cara de pau para fazer isso. Isso é caso psiquiátrico. Isso não é normal. Coloque-se qualquer um aqui na posição dele. Vocês teriam coragem de continuar com a conversa sobre isso aqui desse jeito? O rapaz é um caso psiquiátrico. Então, eu penso que vocês têm que deixar para lá e dizer que o negócio é psiquiátrico. Agora, pega e publica imediatamente aqueles artigos que vocês já andaram fazendo aí do assunto, que é bom esclarecer isso aqui. Você sabe, internet, conforme a situação, é bom abrir uma polêmica para liquidar, principalmente se tem psicótico. O Rosado está batendo na porta da psicose, isso aqui não é normal.
Negócio, vão conversar com qualquer psiquiatra aí que ele vai falar isso. Isso não está normal. Olha bem todos os fatos que aconteceram até agora. Isso não é normal, gente. A cabeça dele não está regulando bem. Alguma coisa está batendo pino. Agora, precisa de dar uma examinada nele, ver como é que é. Às vezes, pode ter problema, coitado, na família dele, que nessa idade começa a aparecer, você sabe. Doença psiquiátrica depende da idade. A idade dele, às vezes, ele sempre foi um pouco assim, desajustado em matéria social, de conversa, essa coisa toda. Eu conheço ele desde que ele apareceu, rapazinho. Mas agora, isso aí não. Isso aí já mostra que já há um desvio, há um processo de irracionalidade. O negócio não é normal. De modo que vamos pôr energia nele para ver se ele melhora. Agora, acho que é bom indicar um psiquiatra para ele. Esse negócio não está normal. De modo que vocês não devem perder mais tempo com isso não. Publica lá o artigo e deixa para lá. Que ele vai ser mais um desses psicóticos da internet que vive publicando as coisas que a gente nem sabe o que é. O povo fala que eu falei certas coisas, eu nem sei o que é aquilo. Nem sei. Então, você sabe, internet veio para ficar. Mas, por enquanto, ainda está engatinhando. Né? Tem muita coisa atrapalhada. E o povo coloca tudo lá. E esse Twitter, você sabe, é de morte. Né? É o último que tem agora, alta potência. De modo que, então, todos são os condicionamentos culturais. Essa questão do condicionamento cultural, uma das mais sérias que eu estou falando, é essa da surpresa. Isso a gente precisa ter muito cuidado. Esse caso de Belo Horizonte, eu nunca pude esquecer aquilo. Você sabe que na ocasião que eu atendi, tinha um monte de gente chorando, até homem, eu vi chorar por causa da menina que morreu. O negócio foi de um baque, mas o processo emocional, intelectual, tudo isso pegou aquele povo, todo um monte de gente chorando. O impacto foi terrível em Belo Horizonte. Entende? A menina linda e morrer na hora. Agora morreu na hora, não teve salvação, não teve nada que levasse. A hora que eles tiraram ela da sala, a menina estava morta. O coração estava parado, não tinha mais nada, não tinha mais jeito. Agora, a hora que ela viu, ainda falou umas coisas antes de morrer. Tudo meu, uma coisa mais ou menos assim. E a hora que ela foi correndo, ela caiu. Caiu morta, na frente de todo mundo, aquele povo tudo olhando. Não, mas vocês vejam, é um negócio que eu nunca vi uma cena dessa nem em filme de terror. Porque isso aí é um terror. Verdadeiro terror. Então pensem bem o que é o problema da surpresa. Eu sempre evitei certas surpresas com alguém, principalmente com as pessoas de certa idade. Das coisas mais perigosas que tem, da gente fazer surpresa. Estou falando é surpresa agradável, boa. Eu, por exemplo, eu não gosto de surpresa. Por exemplo, uma pessoa, eu estou aí, estou trabalhando aí com o meu processo de mental som. Chega uma pessoa e... Como é que é? Você vai assustar. Eu e a gatinha lá no escritório, a gatinha cai lá de cima, onde ela está, na hora. Cai em pé. Professor? Sim. Aqui, do lado de cá. Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais essa característica da pessoa que causa nos outros o impacto psicossomático, né? Que você estava falando da síndrome de Stendhal. Sim, da Aline. Aline, o JK. Isso. Eu conheci vários. O outro que era assim também era o Pietro Baldi. O Chico Xavier. Eu queria que o senhor fizesse uma correlação disso com aquilo que o senhor falou na tertúlia do sábado passado, daquela sensibilidade. Lembra? Pois é, essa é a sensibilidade. Agora, veja, isso aí, em parte também é a empatia, é o charme, é o processo do borogodó, que o povo fala. Agora, tem uma coisa também séria nisso. Quando a pessoa vai ficando de mais idade, isso pode aumentar. Por exemplo, a Aline, a professora, tem 19 anos só. Você já pensou quando ela for Balzaca, que é quando a mulher é mulher mesmo, depois dos 30? Como é que vai ser? E quando a pessoa começa a trabalhar mais com a questão mental somática, tem alguma coisa, algo que pode assim atrapalhar ou alguma coisa nesse sentido? Tem. Por exemplo, eu vou lembrar uma. Lembra que eu já falei aqui sobre o caso daquela louraça da televisão que foi lá para fazer o duelo energético comigo?
Ela era isso. Depois ela foi embora, parece que ela foi para o exterior. Estava trabalhando em comunicação no exterior. Mas a intenção dela não era boa. Quer dizer, o vinho subiu a cabeça. Ela era uma menina, mocinha, devia ter uns 20 e poucos anos. Agora, o que é que se passa? Aquele negócio dela dominar o problema da energia, e ela sentir, e ela ver, e no meio você sabe, de televisão, aonde está cheio de artista lá, você fala qualquer coisa, o povo treme. Então, aquilo subiu a cabeça dela, ela ficou grogue, então ela achava que ela dominava tudo. Entendeu como é que é? Foi por isso, a Brava pegou lá o povo, que tinha até um rapaz da Brava que era interessado nela, porque a moça era muito bonita. Agora, o que se passa? Vocês levaram lá em casa para ver. Vocês, não, nós vamos levar para uma pessoa que entende esse negócio de energia. Vamos ver como é que você é com ele. Entendeu? Uhum. Essa moça era um caso desse também, bem claro. E a intenção dela não era boa. E quando a pessoa tem obras, como o senhor falou da escultura, ou uma música, que aquilo fica impregnado naquela obra que a pessoa tem. Isso pode ser um estigma. Como que a pessoa pode manejar com isso para que isso não seja negativo para ela? Tem outra vida, para isso é que tem a série X. É o único jeito. Na série X ela começa a melhorar a situação, porque às vezes o estigma não tem jeito. Muita canja de galinha. A pessoa às vezes muda a personalidade, mas veja, quando ela muda a personalidade, muda de país, muda de nome, muda de uma opção de coisa, ela é outra personalidade. Aí já não é mais aquilo. Então ela sai do estigma, porque ela matou a própria personalidade antiga, entendeu? Isso aí não é o ideal também. Essas coisas tudo ocorrem, você sabe disso. Tem muita gente assim. Outra coisa, tem uma porção de gente que foge dentro da marginalidade, porque cometeu algum crime, alguma coisa, ele foge e muda a personalidade. Mas o estigma às vezes continua. A maior prova disso que tem são os nazistas, que tentaram fugir. Às vezes 30, 40, 50 anos depois eles descobriram os nazistas. Agora recentemente descobriram mais uns 2. E condenaram os caras. Gente que tinha matado a opção de gente. Você está entendendo? Então veja, o estigma continua. Nessa questão dos nazistas, tem gente que parece que foi descoberto meio século depois. Aí em 90 e tantos, mais ou menos, porque a guerra acabou em 45. Ele foi descoberto depois disso, em 95, 96, por aí. Agora, parece que agora, o mês passado, condenaram mais 2 que descobriram também que eram da época dos nazistas. Agora recente. Quer dizer, o povo não esqueceu. Essas gerações daquela guerra, a maioria já morreu. Você está entendendo? Todo mundo já dessomou. Mas as gerações que continuaram, que são filho, o neto, alguma coisa, eles continuam, por causa do processo você está entendendo? Do extermínio que os nazistas fizeram. Então, isso tudo aí, estigma é uma coisa séria. Estigma de pessoa é dos mais difíceis que tem. O estigma, por exemplo, de ambiente, às vezes você conserta bem. O lugar, por exemplo, foi uma casa de tortura. Você chega lá, derruba aquilo tudo, vamos colocar uma porção de jardins, uma coisa bem aprazível, bonita, uma coisa qualquer, com bastante música, aquilo vai mudando. Agora, a pessoa, não é fácil. Porque a pessoa, ela tem inteligência, ela tem energia, ela tem o grafo pensênico, ela tem a assinatura pensênica. A assinatura pensênica, vamos dizer, estigmatiza a pessoa. Entende como é que é? Por exemplo, eu faço isso, pronto, isso é um estigma, está marcado, eu estou marcado com esse som. Acabou, só isso aqui. Eu sempre fiz isso aqui para mostrar uma coisa muito simples. Você está vincado, você está marcado. Entende o que é? Então pensa nisso para você entender como é que são as coisas aí no caso. Professor, eu queria só fazer uma observação aqui no ar. Esse infográfico que está rodando tem ilustração do Pedro Marcelino também, tá? Tem uma, tá bom. O uma Pedro ilustração conosco, do curso intermissivo muito boa. Da quadrinologia, que é a arte sequencial, como é chamada atualmente, os quadrinhos. Né? Tá certo? Você quer falar? Aqui, ó. Ao do Arlindo. Oi. Será que está ligado? Olha aí.
Valdo, queria que você explicasse um pouco mais, na página 76, em numerologia, os condicionamentos culturais do gênero sexual. Os condicionamentos culturais do gênero sexual. O problema todo é o seguinte: existem pessoas, por exemplo, uma boa parte da humanidade que às vezes não estão satisfeitas, a pessoa não está satisfeita com o próprio corpo. A mulher não está satisfeita com o próprio corpo, o homem não está satisfeito com o próprio corpo. Isso é muito comum. Eu que trabalhei com processo lá de plástica e cosmetria, essa coisa toda, para ver o problema da apresentação da pessoa social, raramente, numa determinada idade, você vai encontrar uma menina que esteja totalmente satisfeita com o corpo que ela arranjou. Uma quer que a cintura seja menor, a outra acha que o traseiro dela não está conforme, que precisa ter um turgor mais forte. A outra acha que os bracinhos dela estão muito finos. Entende? Tudo isso por quê? Vem aquele rapaz que olha e fala, nossa, olha só os braços dela, parece macarrão. Mas isso daí não está mais ligado ao... Você está entendendo? Então, isso tudo cria problema naquela criança. Mas não está mais ligado ao condicionamento cultural... Isso é o processo sexual, sim, por causa do corpo. Mas não é do mexeu com o gênero, mexeu com o corpo, mexeu com o sexo. E o do senso Agora, estético? junto com isso, tem travesti, lésbica, homossexual, você está entendendo? O transexual, aquele que faz cirurgia. Você sabe que tem gente que era homossexual, fez a transexualidade, depois ele quer voltar atrás, não tem mais jeito. Homem, virou mulher, e ele quer voltar a ser homem de novo, não tem jeito, isso tudo já aconteceu. E a gente já previa isso, porque essas pessoas, elas não se sentem satisfeitas consigo mesmas. Então, veja, isso é um problema de imaturidade. A pessoa tem que se ajustar ao corpo que tem. Esse corpo, geralmente, ele vem com a bula, ou seja, as instruções de uso. Ou ele é macho, ou ele é fêmea, quase sempre. Mas existe, por exemplo, até hermafrodita, que tem os dois sexos juntos. Mas isso é raridade, é exceção. Agora, o problema todo é o seguinte: há condicionamentos culturais do gênero sexual. Entende? Eu, por exemplo, eu já vi mulheres que foram criadas com família, talvez vocês também tenham visto. Família que todo mundo era macho demais. Ela foi criada com uma verdadeira macha. Ela não se tornou lésbica, mas dominava o homem, os filhos, as filhas, o cunhado, o sogro, a sogra, o diabo a quatro. Por quê? Ela era uma marechala. Está entendendo? Agora, aquilo tudo por quê? Tinha uma tendência, foi criado daquele jeito, assumiu a condição do gênero sexual, mas como marechala. Corpo de mulher. Agora, é lógico que essa mulher quase sempre elas são fortes. Você não vai ver uma menininha raquítica, entrega barata, que você faz assim, ela cai. Essa nunca vai ser macha. Você entendeu como é que é? Agora, essa outra não. Geralmente, se ela é macha, ela vai procurar comer mais. Ela tem, às vezes, até uma certa obesidade. Ela quer ficar forte para ter apresentação pública. Então, isso tudo a gente tem que estudar. Tudo é o condicionamento. Você começou a entender? Agora, por exemplo, o condicionamento sexual de rapaz. A turma de jiu-jitsu, a turma do karatê. Olha as bobagens que tem. A turma do levantamento de peso antigo, que é da minha época. A turma do Charles Atlas. Sabe como é que é? Isso tudo é um perigo. Você sabe que até hoje ainda tem gente levantando peso por aí, né? Isso tudo é da Olimpíada, parece, né? Ainda está até na Olimpíada. Pois é. Não é isso. Já houve até o Lloyd Orb que trouxe aquele caso, parece que foi baseado em fato real, que o cara levantou e eles puseram um imã debaixo do apartamento, o negócio veio e matou o cara. Agora, veja, era uma morte para ninguém saber a causa. Uma perfeição isso aí. Vocês estão entendendo, não? O cara está no apartamento de cima. Então, ele já sabia o horário que ele ia fazer a ginástica, onde que era. Colocaram um big do imã debaixo do forro para pegar no andar de cima. Vocês sabem que tem imã que atravessa esse negócio todo, ainda mais nos States com aquelas casas feitas de papelão. Então, agora, então o que se passa? Na hora que o cara suspendeu o imã, puxou, que ele pegou no pescoço dele e morreu na hora.
E lá no filme eles mostram isso com todos os detalhes. Então você veja, tudo isso é condicionamento. E outra coisa, eu já sabia do horário que o cara lá fazia. Não, de tanto a tanto eu estou fazendo o condicionamento pelo telefone, você lembra? No episódio eles mostram todos os detalhes. Perfeito, cara. Entende? Agora, isso tudo tem bases, às vezes, reais. Os Estados Unidos tem essas coisas todas mesmo. Agora, halterofilismo, antes dessa musculação, é o que dominava por aí. O halterofilismo apareceu muito mais depois do Charles Atlas. O Charles Atlas era um processo de dinâmica, de um lado com o outro do corpo. Era um pouco melhor. Eu praticava muito Charles Atlas quando rapazinho. Isso me ajudava. A minha disposição. Como que é o nome? Charles Atlas. Que Agora, o Charles Atlas, você nunca viu isso? Não. Para ver o Charles Atlas é fácil. Vai na Holoteca e veja nos gibis. E lá tem os anúncios do Charles Atlas com todos os detalhes. Gibi de 1940, olha lá. Tem tudo lá. Charles Atlas. Aparece ele. Charles Atlas foi um do Mister do Universo, dos grandões. Aquele que o nosso amigo, sabe, aqui o Jean-Pierre foi o sexto dos caras que fizeram. Em 1926, o Jean-Pierre. Agora, o Charles Atlas foi mesmo titular, como, sabe, Mister Universo. Mister Universo. Você já vê que é condicionamento bravo, né? Não é fácil. Agora, veja, o Jean-Pierre era disso. Depois ele entrou no yoga, está entendendo? Agora, gente, outra pergunta aqui. O condicionamento cultural influi muito em desvio de PROEX, mas o parapsiquismo tem colaborado em muito para a minha lucidez. Pergunto, eu mudo, o outro demora, mas também muda, o grupo também, etc. Como acelerar, além do exemplarismo, esse grupo evolutivo? Olha, se você puder dar aula para o povo, né, para ver se eles melhoram, escrever um livro, é o que eu tenho tentado fazer, né? Eu tenho feito força do meu lado aqui, procurado dar um exemplo. Você que é fora de série, você pode fazer mais do que isso, você está dando aula, eu sei. A Selma, liberada. Ela é fora de série, pois é. Vamos em frente, é por aí. Culturologia, página 77. A multiculturologia planetária de todos os tempos. Poderia comentar mais sobre o assunto? Sim. O problema é o seguinte, como é que a gente pode fazer para aproveitar toda a cultura que já existiu na Terra até o momento? Isso aqui é a multiculturologia planetária de todos os tempos. E eu tenho procurado colocar isso na enciclopédia. Tudo que eu aprendo, eu ponho lá. É isso aí, a multiculturologia planetária terrestre terráquea. Multiculturologia terrestre. Isso não é fácil. Como identificar melhor a amparadora? Eu identifico minha amparadora pelo código de energia que ela tem. Ela é uma usina de energia, de fraternismo, amor e sinto a paz interior. Estou sentindo consciência me dando um banho de energia o dia inteiro. Às vezes, percebo interferência, como se fosse assediador com pé de cordeiro, para pegar minha energia e meu ectoplasma. Tento ver a intenção, mas como ainda não sou uma manga verde, essa está complicado para me identificar melhor. Falta malícia, falta experiência. Olha, você está caminhando, eu vi você, como é que você era, você tem muita chance dessas coisas todas. E você é muito inteligente, você tem facilidade de comunicação, essa coisa toda. De modo que fica firme com a sua amparadora. Só da pessoa descobrir que já tem uma amparadora e ela admitir essa realidade, já é uma coisa fora de série, acima da média. Então, com isso, vê se você atende agora os assediadores. Com o amparador, é como diz os nossos amigos aqui, até eu. Qualquer um vai, né, trabalhar contra os assediadores. Professor. São Paulo, na página 76, na Crescendologia, gostaria que o senhor falasse do primeiro crescendo. O crescendo, coerência da nuance e mutilação cultural. A coerência da nuance. Nuance quer dizer uma coisa pequena, um pormenor, um detalhe. Isso é da técnica do detalhismo. Então, agora vamos entender uma coisa.
Isso aí, às vezes, pode ser uma mutilação cultural, aquela nuance. Então, é preciso de ver se ele vai mutilar culturalmente a situação ou não. Um detalhe. Então, esse detalhe pode fazer uma mutilação cultural em você, dependendo da sua cultura, aquilo pode ser bom ou pode ser ruim. Depende do que é. Por exemplo, vamos supor, uma nuance. Você está trabalhando com a sua vida, etc., e gostava muito de incenso, porque você foi criada com os padres, ia à igreja e tinha um negócio de incenso. Sua mãe gostava de incenso, morreu e deixou incenso com você lá e as coisas todas. Você começou a mexer com incenso. Chega lá pelas tantas, você encontra lá o cara que é especializado em medicina, ele fala, incenso dá câncer, mostra para você o que é que dá câncer. Aí você é obrigado a tirar aquele detalhe que é o processo da coerência da nuance, acabar com o incenso. Na minha vida, doravante, não terá mais incenso. E acabou, você mudou. Então, veja, isso é uma mutilação cultural que deu, mas uma mutilação, no caso, positiva. E a cultura do incenso vinha com você desde a sua infância. Aos 5 anos, você ia lá, ajudava sua mãe a acender o negócio e tal. Aquele pauzinho assim para pôr fogo, né? O negócio saía a fumacinha cheirosa. Agora, tem uns deles que dão realmente câncer. Isso já está provado, tudo. É só procurar. Eu acho que na internet mesmo já tem caso disso aí, é só ver. É fácil de ver lá. Então, eu acho que o exemplo está mais ou menos claro, tá? Professor. Agora, olha, na hora que eu estava aqui lendo, o enumerador falou assim, ó, essa parte aí, eles vão falar para você. Eu fui olhar o que era isso. O crescendo, coerência da nuance, mutilação cultural. Eu sabia que alguém ia perguntar sobre isso que eu tinha falado antes. Agora, eu não anotei aqui, nem falei antes. Falei assim, não, então você vai falar, deixa eu ver o que vai dar. Agora, por incrível que pareça, está aí, ó, você falou. Sentou na onda da história. Professor, mas olha, quem é que está aqui na letra A, aqui em Pode cima. falar. Justamente sobre esse exemplo, o senhor poderia trazer um outro fato para ilustrar? Olha as coisas que você tem e que você às vezes desprezou. Por exemplo, na sua infância, alguém chegou lá e falou assim, olha, seria bom você estudar filosofia, mas você gostava de fazer outras coisas. Não entrou na filosofia. Chega num certo ponto, você encontra com alguém, que você se interessa por ele, e o cara é filósofo. Lá vai você mudar a situação toda por causa do cara. O que você acha? Dá para entender isso aí? É bem claro. Eu sei, ó, tudo isso eu estou inventando, isso não tem nada a ver com a Sirlene nem com a Fafá, eu estou inventando o caso como se fosse da pessoa, tá certo? É imaginado. Pode falar, chefe, olha, gente, ó, ele vai falar. Faz 1 ano que ele não aparece aqui. Isso é uma raridade, esse cara, eu não sei onde é que ele estava. Ele devia estar debaixo da ponte, em algum lugar por aí, porque há muito tempo que ele não aparece. Mas, olha, ele vai falar, de modo que vamos ouvir o que esse cara quer falar, que ele é fora de série. A mãe dele está daqui, olha lá, está de lado. Mas, olha, o que houve? Fala. Lá na numerologia, no segundo tópico lá, os condicionamentos culturais na expressão comunicativa. Pode aprofundar? Os condicionamentos culturais na expressão comunicativa é o seguinte, nós todos temos uma série de valores humanos e sociais que nós vamos acumulando. Agora, com o passar do tempo, isso tudo, às vezes, são muletas que a gente vai arranjando. Então, a primeira infância que você tem, quase sempre, a escola primeira que vai atuar em cima de você é do lar, é a doméstica, o pai e a mãe, o povo que está ali da família, etc. Tal. Aquilo tudo cria uma série de condicionamentos na pessoa. Agora, logo em seguida, às vezes, a pessoa vai para uma creche, ou vai para um curso pré-primário, alguma coisa pré-maternal, alguma coisa nesse sentido. Então, aí é necessário ver o que é que a pessoa assimilou. Ela já acumulou, então, de casa, do pré-primário, de alguma coisa nesse sentido da creche, do playground, de alguma coisa nessa. Depois ela vai para o curso secundário.
Lá ela vai ter uma série de influências. E aquilo vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Isso tudo vai dando ou não o processo comunicativo dela. Se ela teve repressão em casa, a comunicação dela é pobre. Se ela teve liberdade de manifestação, a comunicação dela é mais forte. Aí ela fica com a voz para fora ou a voz para dentro. Ou ela fala para todo mundo escutar, ou ela fala para dentro que ninguém escuta. Aqui, por exemplo, a semana passada mesmo teve uma pessoa que eu falei, você fala para dentro. Você tem que dar um jeito, tem que ir numa fonoaudiólogo o mais depressa possível, para melhorar esse processo seu. Isso aí não é bom. Então, veja, os condicionamentos culturais, então, começam desde essa infância e vai indo, vai indo, vai indo. Quando chega aqui, a gente começa a falar tudo na cara da pessoa. Impacto terapia, soco na cara e fratura exposta. Então a gente mostra. Quando a pessoa é inibida, a gente fala, você está muito inibido, tem que dar um jeito. Aí a gente pede para o povo, para essa pessoa começar a expor a situação, pode expor aqui, na hora que tem que falar as coisas. Vocês veem que de vez em quando vem gente falar aqui e também está falando para dentro. Isso tudo é muito sério. Uma outra coisa, com o passar do tempo, a pessoa tem que aprender também a usar um microfone. O microfone, o ideal é segurar no pescoço dele, assim, na garganta, e apertar como tivesse feito estrangulamento. Agora, depois chega bem na porta, na porta do buraco da boca. Tem um monte de gente que faz e começa a falar assim, isso não adianta. Então, veja, isso tudo é o processo da expressão comunicativa e o jeitão que tem. Então, uma coisa muito séria é o alto-falante. Eu mesmo tenho verbete aí sobre o alto-falante, vocês sabem, é dos primeiros que eu fiz de propósito. E outra coisa, isso criou muito problema, foi aí então que eu fui estudar mais. Porque quando eu fui falar, fiz um verbete sobre o alto-falante, o povo começou a rir no Instituto. Mas como é que é? Você está perdendo tempo com o alto-falante? Que besteira é essa? O que tem alto-falante que vê com a consciência? Eu falei assim, olha, a bobagem é tão grande que eu não posso responder a vocês. Não dá. Porque aí o jeito era colocar a pessoa no colo e dar umas palmadas no traseiro, né? Porque não é possível, né? Falar o que o alto-falante tem que ver com a consciência. Eu nunca pude esquecer essa declaração pública. E outra coisa, eram 3 pessoas que falaram isso. Você falou do caso da Aline. Ela ainda não atingiu estrelato, nada. Mesmo hoje, ela pode causar essa síndrome de Stendhal? Não, é só você chegar perto dela que você vai ver. Pode causar. Impressionante, a aura, o negócio dela toda. Ela também não é feia. Ela é bem arrumadinha. Eu estive lá. É bem arrumadinha, mas o problema dela não é esse. Eu não estou falando sobre a estética em si. Eu estou falando da energia e da força presencial da menina. Agora, ela mostrou lá, que ela dançou, ela falou, ela se expôs. A menina não é fora de série, quem é que teve lá ontem? Não é verdade? Ela é a professora. Agora, eu vou então, já que nós estamos falando nela, a Aline que me perdoa, mas eu vou falar mais uma, que isso aconteceu ontem. O Everton está aqui, olha lá, o Everton está lá. O outro, o Ulisses está aí, não? Porque esse povo estava lá. O Everton, a Aline e o Ulisses. Mas o caso todo foi o seguinte. O Everton chega para mim e fala assim, Valdo, está tudo bem aqui o processo da dança, essa coisa toda. Como é que é essa turma? Você acha que a maioria tem possibilidade de chegar no processo do mental soma, mesmo com o problema do soma, com a dança, essa coisa toda? Eu falei assim, companheiro, tem gente aqui que é de fechar o comércio, como diz o carioca, joga nas 11. Quer dizer, ele é capaz de tudo, são versáteis. É aquilo que eu falo, que a pessoa é multivalente e polivalente e megavalente. Quer dizer, topa tudo, todas as valências a pessoa tem. Agora, falei para ele e falei assim, você viu aquela menina lá, ela tem 19 anos. Não foi isso mesmo que aconteceu? Falei tudo, só nós dois. E ele comentando comigo. Ela é fora de série, é uma cabeça. Eu não entendo bem ela, mas eu garanto para você que o mental soma dela deve ser cada aura que eu já tinha visto. Porque a Graça já tinha me apresentado a ela, logo que nós chegamos. Agora, então, o que se passa?
5 minutos depois, eu saio ali, vou andando. Quando o Ulisses está lá conversando com a Aline e me chama. Aí ele vira para mim e fala assim, maior aluna da escola. Maior aluna da escola. Agora faz 3 dias, teve uma prova lá, ela fez depressa, entregou logo e foi lá porque ela tinha um compromisso de dançar lá na exposição. Foi a melhor prova da sala. Aí eu falei assim, não, então espera, 5 ou 6, 2 aqui, chamei o Everton e falei assim, agora, Ulisses, fala tudo que você acabou de dizer aqui com o Everton. Gente, eu não conhecia a moça, não sabia de nada, pela aula. Como é que é possível? Diz que a menina é a primeira lá na escola. O Ulisses falou. Como é que você sai dessa? Está bem claro isso aí? Eu acho que está mais do que óbvio dentro da situação. Então a gente vê o seguinte, as possibilidades são enormes. Outra coisa, ela depois que ouviu isso aí, ouviu o Ulisses, ouviu o que eu estava falando, e eu tentando explicar para ela o que é o Stendhal, né? A síndrome do Stendhal, ela falou assim, eu já estou começando a ficar interessada nisso que vocês estão estudando. Aí eu falei para ela assim, ó, se aparece lá que eu vou te dar uma mini biblioteca sobre o assunto. Já que você estuda muito, vamos ver o que dá. Valdo, agora só uma última coisinha. No teu caso, provavelmente você também pode criar essa síndrome Stendhal. E você trabalha para impedir. Não, mas eu não. Eu sou aqui, velho careca desse jeito, com essa barba. Isso aqui é anti-Stendhal. Só fazer um comentário em relação a isso, que além da Aline, a nossa professora de flamenco, a Mônica Nasser, ela tem 2 cursos superiores. Tem? 2 cursos superiores. Tá vendo? É essa que está lá, porque essa eu também, eu sei lá da história, mas não conheço. Mas fora de série. 2 cursos superiores, você está vendo? É da turma de 2 cursos superiores. É. Professor Valdo. É jornalista e está terminando Relações Internacionais agora. Hein? Não, eu sei. Mas agora, eu não sei do currículo dela, eu não sabia disso. Professor, novamente aqui. Ela é o quê? Na Gazeta, ela entrou no meu lugar, a Mônica Nasser. Eu conheço ela. Ah, ela que muito tá no inteligente, seu lugar? muito inteligente. Tá vendo só? Sei que é, hein? Doutor, é redator lá. Valdo, a Mônica fez o trabalho de conclusão de curso dela de jornalismo com o acervo da holoteca. Ela trabalhou com o cosmograma todinho, ela trabalhou a questão do Iraque, do Irã e Iraque, na época da guerra. Ela fez todo o TCC aqui. Aí, né? Trabalhou com todo o material, selecionou o cosmograma, tudo no holociclo, na holoteca. Fora de série. Ok, professor Valdo, só um minutinho que eu estava já chamando aqui. Professor, existe também condicionamento cultural multiexistencial, né? Uma pessoa que traz uma forma de se manifestar que é própria, digamos assim, da cultura francesa, cultura inglesa, a pessoa traz aquilo, mesmo tendo nascido no Brasil. Não, eu tenho um desses, o Zéfiro. Explica Zéfiro melhor. tem um condicionamento multiexistencial, multicultural, multiexistencial, Zéfiro. Outra coisa, aquela denominação, a identidade extra, é isso. Você já viu o verbete identidade extra? É isso. Isso é por causa a multiculturologia, dentro da multiexistenciologia. Entendeu? Que é a seriexologia. Isso é um fato. Esse seria um condicionamento cultural homeostático, então, como você traz aqui na exemplologia. É. Professor, por favor, aqui. Alô. Aqui nessa folhinha, né, que fala sobre essa acabativa, remissiologia, eu queria uma elucidação melhor. O que é que você aqui nessa aterrissagem forçada, aterrissagem forçada. Isso aí é o seguinte, você tem que ver os verbetes. Você ainda não viu os verbetes, né? Esse ainda não foi? Ah, está na lista. Ixi, já falamos, então já viu. Já viu. Está na lista para fazer eleição. Como você ainda vai ficar aqui uns dias, você vota aí na lista que às vezes vai sair esse para você ler. Aterrissagem forçada. Está aí para sair. A escolha dos verbetes é feita por eleição aí democrática. Sabe, tem uma listagem. Vocês já passaram a listagem aí? Como é que é? Ainda não? Tá. Fica lá fora. Então, essa hora já está pronta a listagem. Então tá. Valdo. Já.
Você disse que pela força presencial você identifica o mental soma da pessoa. Então, todo mundo que tem força presencial muito marcante assim, já trabalhou com mental soma anteriormente? Como é que é isso? Com relação a essa professora e com outras pessoas. Mental soma é a última coisa que a pessoa consegue trabalhar mais. Sim. Então, é lógico que isso é o que exigiu mais vida do que o resto. O processo todo é esse. De modo que vem tudo do passado. Tudo é paragenética, é a holobiografia da pessoa. Tá, mas e o caso do Lula, que ele é carismático? Do Lula, ele é carismático, tem força presencial, tem energia. Tem tudo isso. E como é que é esse processo do mental soma do caso do Lula? Tem, mas a moral não é tão boa, né? Ah, por causa do processo político. Aí a cosmoética. Está faltando aí o desequilíbrio, a cosmoética. Ele nem sempre é bom. Torce. Eles já falam dele desde a época lá de São Bernardo. Tinha umas coisas esquisitinhas nele. As reações, o negócio. Agora, fizeram um filme aí dele, você sabe, né? Elogiando ele como se ele fosse o Deus na Terra. Agora, a maior besteira. Agora, veja, o Hitler foi feito assim. Eles estão usando todas as técnicas dos nazistas. Quer dizer, tem algum Goebbels em Brasília que deve estar fazendo essas coisas. Não? Pois é, Hitler. Porque isso aí é totalmente nazista. É a Leni. A Leni que fez assim, um monte de filme lá para endeusar o Hitler com o Goebbels. Sabe como é que é? Eles estão fazendo a mesma coisa agora com o Lula. Ah, ela participou, né? Não, é. Agora, vê, está vendida, né? Mais um vendido. Agora, deve ter um monte de gente vendida nessa história. O negócio não é fácil. Ela dá entrevista olhando para o chão. Você sabe que isso na psiquiatria explica muita coisa. Eu vi uma entrevista com a Glória Pires, ela falando do filme, ela olhando, ela normalmente ela é firme, né? Mas nesse caso ela estava olhando, ela desviava o olhar do jornalista. É. Então, pela condição de dar sem autoridade moral, né? Aquele Law and Order explica, e a técnica de ver a mentiraria também explica, porque hoje tem já os programas que a gente vê se a pessoa está mentindo ou não. É a coisa mais fácil que tem hoje. E outra coisa, a psicologia hoje já estudou esse negócio de você ler a leitura da pessoa, a leitura corporal, o modo dela, a cara, a careta. Isso tudo é fácil hoje de ver. Agora, ela é especialista nesse negócio de caras e bocas, né? Então, isso aí, ela deve estar sabendo. Quer dizer, você quer, é igual o Chateaubriand. Eu vi o Chateaubriand. Isso lá na exposição agropecuária de Uberaba. Ele estava lá mexendo lá com o negócio para ver um boi que estava muito caro, quando um cara falou e cumprimentou ele lá de cima. Aí ele perguntou, o cara lá da arquibancada, perguntou para ele lá embaixo, que estava lá no rodeio. Perguntou alguma coisa. Aí lá de baixo ele vira para ele e fala assim, afinal de contas, você quer que seja a favor ou contra? Isso é o Chateaubriand. Agora, isso publicamente. E ele tinha uma série de jornais, de rádio, uma opção de coisa, você sabe, né? Os diários associados. Agora, eu vi ele falando isso sério. Ele não estava rindo, não. Outra coisa, esse cara foi embaixador nosso na rainha, lá junto com a rainha da Inglaterra. Assis Chateaubriand. Ele morava na Casa Amarela, não, em São Paulo. A história toda. O negócio não é fácil. Baixinho era violento. Eu ouvi assim, por causa dos negócios da exposição, que lá em Uberaba ia tudo quanto era grandes autoridades, Getúlio, todo o presidente da República, todo mundo ia. Mês de maio. Quem é que está? Eu queria perguntar, tudo bom? Você falou, e tem várias perguntas aqui. Uma delas é esse negócio que você disse do condicionamento cultural, o mega, e que essa própria personalidade para a personalidade. Né? No teu caso, por exemplo, do Zéfiro, né? Você considera isso um condicionamento maior ao longo que não deixa de ser, né? Não, que o negócio que eu lembrei, uma das coisas que eu lembrei aqui a respeito disso é que às vezes, quando eu estou te vendo fora do corpo, um amparador fala assim, ó, Zéfiro, ele não aponta para o Valdo, né? Aponta para esse outro núcleo aí, né?
Mas eu queria te perguntar um negócio do extrapolacionismo, que eu estou escrevendo sobre isso, né, e pesquisando, e aquele dia que você falou que superior à extrapolação é o aborto da extrapolação, eu fiquei pensando nas implicações disso, né. E uma das conclusões que eu cheguei, né, e até parte desse raciocínio foi ontem dormindo na hora da tertúlia, que eu estava descansando, que eu tive um monte de problemas de noite, e engraçado que eu até... durante esse sonho, projeção, eu acho até que eu estava na tertúlia, não tenho certeza, que eu te perguntava se esse raciocínio estava certo, como eu faço aqui, estou fazendo agora, né? E você não respondia. Depois é que eu me toquei que tinha um monte de gente, eu acho que eu devo estar petado por aqui, grog, eu não sei. Mas o que eu perguntava é o seguinte, se esse raciocínio está certo. Se essa afirmação tua, ela é baseada no fato de quando a gente evolui mais... A gente está dentro do fluxo, alinhado mais com o fluxo do cosmos. É isso, olha aqui. Uma pessoa, se ela desenvolve mais o parapsiquismo fazendo assistência, a tendência dela é ampliar a lucidez. É essa lucidez que permite que ela tenha essa identidade extra e ela tirar partido disso, como é o meu caso. Você entendeu? Primeiro, parapsiquismo. Segundo, interassistencialidade. Agora, aí vai melhorar a retrocognição, melhora o seu nível de lucidez. Não, isso aí eu estou fazendo esse pilar. Pois é, agora o problema todo é o seguinte, isso não é fácil. Porque se uma pessoa, por exemplo, ela inventar, fantasiar, ela apenas ter uma fantasia ou imaginar uma coisa dessa, isso não funciona. Não, nada disso funciona. Você está entendendo? Agora, se você tem aquilo e vivenciou... Sim. Aquilo por isso que eu estou escrevendo. Você... Porque o primeiro ponto do pilar que eu ponho é a necessidade. A necessidade, da dificuldade que a pessoa entrou por autoassédio, etc. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, a extrapolação de uma forma geral, não só a parapsíquica, né? Se você está bem centralizado com você mesmo, com menos, né, ou até sem autoassédios, né? E você consegue, no teu ritmo... fazer a heteropesquisa baseado na autopesquisa, tudo muito alinhado, aquilo que até acho que foi a Sirlene que falou outro dia, mega foco no Mater Pensene. Você não tem a necessidade dessas correções de brecha, né? Com o tempo, para ajustar o timing e tudo, né? Então é por isso que você evita até certo ponto de extrapolação, meu negócio a necessidade. Já em 1100, eu já vi os negócios dos serenões. Então eu sabia que o serenão vem e dá um banho de loja na gente. Até dentro daquele período lá, ó, que é o mais bravo, você está entendendo lá? Ó, a vida uterina, a vida fetal, ele não perde a lucidez. Então, eu ficava basbaque com esse negócio, a hora que eu comecei a ver essas coisas todas. Porque não precisa recuperar então, nada. Meu negócio todo, de lá para cá, foi ver como chegar nisso. Então, você está entendendo? Eu entendo, é isso que eu estou querendo. Agora, na hora que você chega num determinado ponto de parapsiquismo, você começa a lembrar das coisas sem se perturbar, porque as suas lembranças já estão mais ou menos kits, elas estão mais ou menos isonômicas, equilibradas. Ela já não está tão ruim quanto você já consegue ter aquilo sem patologia. Então, a coisa começa a melhorar, a hora que chega nisso é o gargalo. Você passa o gargalo, a coisa melhora. O meu gargalo passou antes dos 214 anos que eu passei fora do corpo. Eu passei antes, eu cheguei antes disso. A hora que chegou é que eu vi a situação, então comecei a trabalhar mais, cada vez mais fazendo a confluência para aquilo, a convergência só para aquilo, priorizando o que interessava. Tá. Entende? E outra coisa, que chova canivete, mas eu chego lá. Você está entendendo? Era essa que é a ideia. Não, é o determinismo javalino. Entendo. Mas aí, então, com o tempo, então, dentro disso que você falou, a própria necessidade da extrapolação, ela diminui. Pois não, porque aí a coisa não é que diminui, ela melhora, aperfeiçoa. Em vez de você ter um extrapolacionismo, por exemplo, superficial, você vai ter um grandão. Por exemplo, o que eu sempre quis ter de consciência.
nesse meu corpo. Eu já tive algumas vezes. Um dos que eu estou citando lá na bibliografia é esse teu. Pois é, mas é a consciência. Isso ajuda demais. Sei. Agora, a gente não pode ter isso sempre. Eu, por exemplo, eu não tenho capacidade, nem eu quero ter. Por quê? Isso me perturba. Tem certas coisas que não dão. Por exemplo, eu não tenho gabarito para ficar com descoincidência vídeo aqui e fazer os trabalhos que eu tenho. Então, se quer que eu entre na descoincidência vídeo mais tempo, me tira desse trabalho. Agora, se a descoincidência vídeo, que é uma coisa simples, eu não aguento, como é que eu vou aguentar uma cosmoconsciência muito tempo? A mesma coisa, por exemplo, não dá para eu estar fazendo projeção consciente contínua, sem parar, durante muito tempo. Eu vou me alienar totalmente, eu vou dar tchau para vocês. Não dá. Então, veja, há certas circunstâncias que o serenão deve ter algum gadget, você está entendendo? Algum recurso, algum dispositivo, algum atributo maior, que é isso que eu sempre estou falando para vocês, as coisas que eu acho. Do jeito que tem aquilo, por exemplo, 10 casos que a ciência não sabe. Eu então falo também daqueles nossos. Isso aí é uma das coisas que eu desejaria saber. O que é que o serenão tem, que a gente não tem, em matéria de atributos mentais? Tem coisa que eles têm que nós ainda não entendemos, a gente nem tem ideia. Eu não concebo, eu ainda não tive a concepção do que é. Entendeu? Deve ser a reunião de uma opção desses atributos que nós temos simultaneamente. Do jeito que é que hoje, por exemplo, a gente faz aí, como eu faço, com a inteligência evolutiva, que é a reunião de uma convergência mais séria, né? Mais séria, quantitativa e qualitativa. Então, isso aí é que deve dar essa condição da pessoa ter a descoincidência vígil, ter a cosmoconsciência e viver aqui sem criar, sem levantar poeira, sem fazer marola, sem criar nada negativo. Porque não há autoalienação com isso, né? Pois é. Não, a gente não está falando disso hoje. Agora, veja, já é uma grande coisa, pelo menos que eu já tenho ideia disso. Isso. Não, isso que eu tento falar para vocês. Eu já estou passando uma ideia que é avançadérrima. Mas agora, isso é materiológico, totalmente materiológico. Mas então o que eu queria saber nesse ponto é o seguinte, só. Isso que você falou do aborto, do extrapolacionismo, né? E isso não vale para as extrapolações grandes, né? Não. E essas não são só de correção. Agora, essas pequenas não. Essas pequenas é que você estava dizendo. Nada sobre clarividência viajoura. Para mim, isso não tem tanta importância. Você está entendendo? Uma outra coisa também. Eu também acho. A OFIEX anula ou neutraliza uma série de necessidades de extrapolação. Então, aquilo lá vale... E a lógica é essa, mas não para esse nível maiorzão, né? Porque essa pode trazer coisa nova mesmo. Agora, a coisa melhor que tem nessa história toda é o nível médio da sua tranquilidade íntima, ou seja, a anticonflitividade. A hora que a anticonflituosidade ela diminui dentro de você, isso é o máximo. Eu considero que isso aí talvez seja o gargalo prático ou teático mais sério que nós precisamos. Então, por exemplo, numa condição dessa, você já começa a descartar a possibilidade de você ter, por exemplo, uma preocupação muito grande, autismo, um processo de depressão, uma tristeza super arraigada. Mas mesmo que tenha, né? Mesmo que ainda tenha. Não é mesmo que tenha. Mesmo que esteja acontecendo mas isso eu não estou nesse nível. Não atinge você. Não, eu não estou nesse nível, não. Então, você está por fora disso. Já não dá mais. Eu considero que isso é que é a coisa séria. Agora, veja, uma condição dessa anula dezenas de condicionamento da vida humana em torno de você. E outra coisa, perde a razão de ser uma série de, vamos dizer, iniciativas que você devia de ter para a sua evolução, porque você não precisa mais daquilo. Sim. Então, isso é uma boa. Por exemplo, eu não preciso de reconciliar com ninguém. Você está entendendo? Porque do meu lado eu não criei nenhuma coisa para chegar nesse ponto. Sim. Atualmente eu não tenho isso mais. Aqueles que tinham os mais bravos eu já fui atrás. Por isso que vocês estão aqui. Fui atrás para pedir perdão, ajoelhei, beijei os pés. Fiz o diabo, por isso vocês estão aqui. Você pensa o quê? Você acha
que o Zéfiro era só coisa boazinha para ele que ele fazia, não. Às vezes era coisa de tinha que engolir em seco. Né? É o jeito para enfrentar a situação. Então não tem jeito. E aí vocês vão ver por que é que eu sempre sou o último a dar o contra em certas pessoas. Todo mundo já deu, eu não dei. Não, vamos tentar mais uma vez, ainda tem mais uma chance. Agora, quando eu falo assim, com a pessoa procurar um psiquiatra, hoje, porque o negócio é o jeito de ajudar a pessoa, que eu não estou vendo outro modo. É o último... É o último rácio. Então, só... Não é NEC plus ultra. A última coisa que eu vou falar aqui, para não atrapalhar. Então, a extrapolação, mesmo que não seja da parapsíquica, ela é a ferramenta de acalmia, né? É. Acalmia, pacificação íntima, interior. E outra coisa, isso é que é a verdadeira harmoniologia que eu falo. Isso. É isso que a gente tem que chegar lá. Agora, isso aumenta o nível e a quantidade dos seus harmonopensenes. O harmonopensene é justamente aquilo que eu estou falando. Não pense mal dos outros. Isso é o harmonopensene, que é o que a gente precisa. Agora aqui, nenhuma atividade física, quando bem direcionada e na questão preventiva à saúde, seja musculação, artes marciais, dentre outras, não é contraindicada, e sim existe consciência que não são aptas para a prática dessa, seja no âmbito físico ou psíquico. Sim, tem gente que não pode. Uma pessoa tem o pezinho um pouquinho torto, ela tem problema. O outro tem pé chato, ele tem que dar um jeito de fazer a alça, né? Plantar, aquele negócio de ter o arco plantar. Tem uma opção de coisa, porque senão vai criar problema para ele, uma opção de coisa. Estou falando assim, por cima. Então, cada caso, a pessoa tem que pesquisar e ver o que é. Agora, vamos falar agora de modo geral, para todo mundo. Todo mundo precisa de exercício físico, todo mundo precisa de exercício intelectual. Isso é que é a coisa mais séria. Quem quiser desenvolver o mental soma que eu vivo defendendo aqui, precisa também de fazer exercício físico. Lembre-se, eu tenho uma esteira aeróbica, fora o negócio que eu ando, subo e desço, aquele negócio lá, 77 anos, pelo menos 3, 4 vezes por semana. Tem dia que às vezes é 2 vezes. Quanto ao condicionamento da comunicação, quando uma pessoa é tímida desde criança, é possível que essa condição seja criada em apenas uma vida, ou é mais provável ser um fator vindo também de outras vidas? Tanto pode ser como pode não ser. Depende de você. Olha bem qual é a profundidade da timidez. Se ela é muito profunda, é porque vem do passado. Além da expressão verbal, a expressão corporal também contribui muito para a comunicação. Qual a sua opinião sobre a dança ou teatro para ajudar esse processo? Olha, dança e teatro ajudam bastante. E tem uma outra coisa. Nós estamos agora, hoje mesmo eu estive conversando com a moça, que ela possivelmente, oportunamente, ela vai se apresentar aqui, que ela é professora de teatro. E eu acho que aqui tem uma opção de gente que precisava de ter umas aulas com ela. Por quê? São pessoas super inibidas, porque isso não adianta ir só na fonoaudióloga. O ideal é ter também o histrionismo, a apresentação. Você acha que eu posso falar de você aqui ou não? Posso? Posso? Levanta aí para o povo te ver, vai. Ela é professora de teatro, gente. Vamos ver se ela vai trabalhar. Ela já está aqui há algum tempo em Foz. Eu pedi para ela para nos ajudar. Não são só as moças, não. Tem uns rapazes aí. Porque tem gente da Sinvex aí hoje. Então, ó, entra em contato com ela. Você conhece a moça? Então tá. Vê o que é que vocês fazem. Que tá uma porção de canastrões e canastronas que aqui nessa CCCI, vamos dar um jeito nisso. Ela lá vai mostrar o processo da pessoa falar, se expor, mostrar a situação. O etching é muito importante o processo da interpretação. Malu, você não acha que é o máximo? Olha lá. Olha bem ela e indica aí meu povo para ela, tá certo? Dá um jeito. Isso aí vai ser muito importante. Então, o problema principalmente de teatro vale a pena. A dança também ajuda por causa do processo de exercício. Agora, é preciso a pessoa ver, né? Às vezes tem que fazer uma dieta antes de fazer a dança, né? Porque senão ela não aguenta. A dieta às vezes vem antes, né? Porque o problema, às vezes a pessoa cai lá, cria problema, pode quebrar a perna.
Isso aí é perigoso. É igualzinho queda no banheiro. Algo surpreendente aconteceu comigo num show de percussão. Ao som do derbak, ou atabaque, eu não sei, derbak existe? Instrumento de música árabe, minha reação foi de uma alegria ponderada, tranquila, sem nenhuma exacerbação. Porém, a situação mudou quando ao som das batidas dos escravos. Isso me remeteu ao banzo, a Meli e a Melex. Fiz o EV e pensionizei que aconteça o melhor para todos. Saí desse show bem, atenta a tudo, sem emocionalismo exacerbado, porém perplexa com a surpresa de emoções antagônicas. A questão é, teria acontecido comigo assim de Stendhal? Sim, pelo som. Pelo jeito, tudo indica que foi. Aí, ela entrou no processo Stendhal. Olha, o Stendhal, esse nome quase sempre é de base germânica, teutônica, etc. Mas é que a maioria que fala, tudo é na base de francês que o povo fala lá. Então acaba a pronúncia sendo Stendhal mesmo. Vocês sabem que escreve Stendhal, está entendendo? Vamos entender bem isso, como é que é. Eu acho que eu já falei, né? Stendhal tem a síndrome, eu estou falando aí na enciclopédia. Quem quiser é só pegar e vai ver que tem alguma coisa lá. Ovaldo. Sim. Aqui. Pode falar. Em Principiologia, página 76. Princípio diretor da consciência. Queria que o senhor falasse mais sobre isso. Como é que é? Qual que é o tópico? Principiologia. A principiologia. O princípio diretor da consciência. É isso? Eu pergunto a você, qual é o seu princípio diretor da consciência nos seus, 19, 20 anos? Qual que é? Qual que você tem hoje? Você tem algum? Seria o que? Alguma... Não, vamos ver como é que é. Aqui, algo depois eu vou ProEx? perguntar para outros. Por exemplo, pergunto para você que é jovem, agora vamos perguntar para um que é maduro. O Arlindário, qual é o seu princípio diretor da consciência? Vamos escutar aqui o vovô, o que vai falar para você? O princípio diretor você me perdoa, viu? Porque o pai dele está ali. Né? É o princípio que comanda o processo da consciência. Isso, agora, mas qual é o seu? O meu... Nós queremos, Dizem que é a van filosofia, mas não é bem assim. A van filosofia? É essa? Mas o princípio dele seria um princípio conscienciológico. Agora, no seu caso, da hoje, qual que filosofia. É? Estudar bastante para ajudar mais. É isso? Isso mesmo. Certo? Agora, esse é o princípio diretor da consciência. Seria um megatrafor, no caso? Hein? Um megatrafor? Seria o megatrafor, no caso eu não sei, né? Aí você tem que examinar mais o Arlindário. Dá uma examinada nele, sabe? Isso aí tem que ver. Né? Mas pode ser considerado. Mater Pensene, isso aí tem que ver com calma. Aí é difícil. Pode ser que esteja caminhando para isso, às vezes ainda não chegou lá, mas está próximo. Mas pode ser considerado como megatrafor. Agora, vamos perguntar para outro que está aqui, o Loche, qual é o seu princípio diretor da sua consciência? ProEx. Ele só faz propaganda da Apex, né? Não tem mais nada. Agora, por exemplo, o César, qual é o seu princípio diretor da consciência? Assistência. A IEC é baseado nisso, não é isso? Olha lá, a sua é baseada na assistência. Agora vamos perguntar aqui uma outra pessoa, né? Tem que ter uma moça nessa história, né? O Grace, qual é o princípio diretor da sua consciência? Quem quiser saber o seu, pode tentar fazer o curso de especialidade, viu? Estou fazendo uma propaganda. Aquele lá é para isso. Isso, pois é, aí que eu... E lá você foi laureada com qual? Pois é, conscienciocentrologia. Eu ainda não sei o que é isso não, gente, eu vou tentar saber. Ela foi da conscienciocentrologia. Você estava aí quando esse curso foi feito, tá certo? Lembre-se disso, da próxima vez entra nele. É o curso das especialidades, que vai escolher a sua especialidade. Agora, escuta, deixa eu perguntar para uma outra moça que é muito inteligente e muito séria. Essa que está atrás da Rosa.
Qual é o princípio diretor da sua consciência? Arranja um micrófono aí para ela. Aí, ó. Vamos ver o que vocês acham. Que era da política, alto nível de debate, etc. Tal. Socioambiental. Socioambiental. Tá social, vendo? Que é da política. Ela é sofisticada. Socioambiental. Junta os dois. O que você acha? Ficou mais ou menos claro essa situação? Ela ficou clara? Eu acho que está relacionada à questão do megatrafol, o traço mais forte, no caso, aí, que está de especialidade mesmo. Agora, a gente poderia continuar perguntando aqui. Por exemplo, o Jarbas está lá em cima. Ele que fala muito, grande comunicador. Qual é o princípio diretor da sua consciência? Tem uma pessoa que eu não estou vendo aqui. A Tânia não veio, não? Então tá. Então é a próxima. Mas vamos ver primeiro o Jarbas. Assim, até onde eu me compreendo e o que eu tenho procurado fazer agora... Não, fala diretamente. Qual é? Eu avisei antes que ele fala muito, se comunica muito. Então. Não, eu fiquei observando, tá, as respostas... Às vezes aparece bonito, mas... Aqui eu quero te lembrar que ele é advogado. Tá? Não, é isso, é ligando. E ainda estou cheio, mas é alguma coisa no rumo da autoincorruptibilidade. E você vê isso em diversas manifestações. Eu vejo em mim tais e tais falhas, tais e tais trafalhas, tais e tais lacunas. Esse é o princípio, e nesse sentido, mas ainda bastante tatividade. Não que o princípio esteja consubstanciado em si. Já falou. Não, nós queremos falar sim ou não. Agora vamos ver, Tânia, qual é o seu princípio diretor da consciência? Criticidade cosmoética, eu estou tentando. Então tá. Agora, Antônio, qual é o princípio diretor da sua consciência? O Antônio a gente precisa de falar, porque se deixar de fora o povo reclama. Uau! Tá certo? Eu vou entrar no processo da intelectualidade da escrita, né? Atualmente é isso que está dirigindo você. Nos últimos 7, 8 anos. Né? Agora, outra coisa. E o Regis aí do lado? Qual é o seu princípio consciencial? Eu não tenho dúvida nenhuma. É a questão da parapedagogia, da educação, formação. Parapedagogia? Parapedagogia. Tá certo. Está vendo como é que o povo está se definindo aqui? Está conversando, eu já estou começando a ter medo desse meu povo. Eu acho que eu estou criando uns monstros aqui. Vocês não acham, não? Hein? O Adélio está aí? Aonde é que ele está? O Adélio está lá em cima, ele está fora. Ele saiu do campo. Estou no serviço hoje. Você está no serviço. Mas olha, o que é que você acha que é o... Eu vejo que é liderança e a parte de gestão, de maneira geral, assim. Então seria aí, no caso, a gestão. O empreendedorismo, é isso? Ele é especializado. Realmente, isso está tudo certo. Agora, quem mais vocês querem que pergunta? Hein? Até já falou. Quem mais tem por aí? Quem é que vocês querem ouvir? Não, tem um ali. Nário. Homeostasia. Ele foi do equilíbrio máximo da situação. Está vendo? Foi longe. O negócio é sério. Quem mais tem? Ô Felipe, você que é um jovem que está trabalhando muito. Trabalhando parapsiquismo assistencial, professor. Parapsiquismo assistencial. Esse aí está na minha área. Está me imitando, ele está indo no meu vácuo. Ou não? Está certo. Agora, quem mais está faltando? Tem mais alguém que nós precisamos perguntar? Porque senão eu vou acabar perguntando todo mundo. Ô, Kátia, você. Meu é escritares, escrita com atares. Vocês escutaram essa, né? Escritares. Sai dessa. Sai dessa. Então, de modo geral, eu acho que nós atendemos o seu pedido, tá certo? Muita gente se mostrou e a gente fez um levantamento generalizado da situação. Você já tem uma ideia aproximada. Agora, veja,
vai ter uma prova geral da Conscienciologia. Você vai fazer? Se você não fizer, eu vou pedir seu pai para me dar licença de trabalhar com você. Eu vou te puxar a orelha, tá certo? Você tem que fazer isso. Enquanto vocês estiverem aí, eu preciso de participar disso aí. Prova geral da Conscienciologia. Que dia que é mesmo, hein? É domingo agora? É domingo próximo. Então, está na hora. Valdo. Eu. Fala da prova aí. Professor, a prova então acontece domingo que vem, aqui no Auditório do Discernimento, de 8 às 12 horas. A matéria da prova são 1.365 verbetes, a última edição aí do CD-ROM, da 5ª edição da Enciclopédia da Conscienciologia. A gente sugere a todos que olhem também as provas anteriores, para a pessoa ter uma ideia de como é a organização. As provas anteriores estão na enciclopédia. As provas estão na enciclopédia e estão também... Outra coisa, tem que falar que são 100 questões, não é isso? São 100 questões. As provas também estão disponíveis no site das tertúlias. Quem entrar lá vai ter acesso rapidamente, logo na página de entrada. Outra coisa é a pessoa chegar com uma certa antecedência, né? Ela dormir bem a noite anterior, não ter nenhum excesso, não estudar demais, para não prejudicar lá a concentração dela, né? E também a gente gostaria de lembrar o objetivo da prova, né? Então, proporcionar um momento privilegiado de estudo para as pessoas interessadas em ampliar a visão de conjunto da Conscienciologia. Então, nesse sentido, a gente quer lembrar que muitas pessoas deixam de fazer a prova por orgulho, por travões. Então, para não se prender a isso, porque a prova pode ajudar bastante o processo da autopesquisa. Então, no processo de autodidatismo, a pessoa tem a oportunidade ali dela verificar o nível, né, de cognição que ela tem em relação àquilo que ela está estudando. Então, a visão de conjunto dela pode ser bastante ampliada. A gente quer lembrar também para trazer caneta, agasalho, água, petiscos, né, porque são algumas horas. Petiscos, às vezes... essa está ótima. Snacks. Não, isso é para dar inteligência na hora. E quem não puder assinar a lista está à disposição ali na entrada da tertúlia. Mas quem estiver longe, não puder assinar... Agora, não deve levar celular, não é isso? Não, celular não pode usar. Mas quem quiser pode mandar por e-mail, caec@caec.org, que a gente coloca o nome da pessoa na lista da prova. É bom a gente saber o número de pessoas. Não pode colar na coxa, não é isso? Não pode. Mas saber o número de participantes... quem puder assinar ali, tudo bem. Mas quem tiver à distância, mandar pelo e-mail, para a gente saber o número de pessoas, para poder preparar lá o número de mesas de acordo com as pessoas que vão fazer a prova. Vamos ver isso. Não, ficou mais ou menos claro, porque eu estava querendo saber os critérios, né? Nós estamos chegando, né? E estamos no princípio, tá sabendo, e serve de aferição, né? Lógico. Quer dizer, isso aí é da minha importante. Chegada e daqui para frente. Eu acho agora, positivo. Vamos ver se ele faz. Vamos ver se ele faz. Vai ser interessante fazer. Vai ser bom. Muito bom. Gente, mais alguma pergunta? A última aí, está tudo ok? Os nossos comerciais, então, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 126 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais, 14 perguntas respondidas online, 59 votos presenciais, 11 votos online. Hoje teremos os recados da Flávia Guzzi, Tenepsograma, Moacir, Desperticidade, Paula Padilha, Câmara Itinerante, o Antônio Loche, Prova Geral de Conscienciologia, Línia Pontes, Seminário OIC, Lorela, Desafio da Invex, Ricardo e a Jaqueline, Congraçamento. Bom, pessoal, boa tarde. A gente quer fazer o convite para todos participarem do curso Tenepsograma, que é uma análise conscienciométrica das nossas TENEPS, né? Será discutido durante 2 dias, dias 16 e 17 de dezembro, a qualificação da nossa assistência através da TENEPS. O curso vai ter 2 fases, vai ser dividido em 2 fases.
Vai ser feita uma autoavaliação do nível evolutivo da prática da TENEPS e também atividade energética. Vamos fazer, os temas principais serão conquistas e deficiências no desenvolvimento da TENEPS, qualificação do campo assistencial da seção tenepsista, sinalética da evidência da amparabilidade e da assedialidade, extrapolacionismos assistenciais na prática da TENEPS e condicionamento holochacral. Nós vamos trabalhar com a autoconscienciometria da nossa postura pessoal visando o desenvolvimento da TENEPS. Os professores serão Mário Oliveira e Flávia Gutz. O curso ocorrerá numa quarta e numa quinta-feira, 16 e 17 de dezembro, abrindo a semana da TENEPS, que vai estar começando agora no final do ano aqui no CAEC. Quem quiser maiores informações e quiser fazer sua inscrição, é só entrar em contato com a recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para divulgar o curso Desperticidade, que vai ocorrer agora no dia 1, 2 e 3 de janeiro, aqui no CAEC. E nós estamos divulgando aí, é um curso teórico e prático, quer dizer, tem a parte de debate sobre desperticidade, os assuntos relativos aos verbetes relacionados à desperticidade, à despertologia, e a parte prática, com campos energéticos, com 3 EPICONs, 2 vão estar atuando diretamente no campo energético, para que sejam testados os campos energéticos, também desenvolvimento aí e mostrar como você avalia o estado vibracional, além de outras atividades e uma atividade nova, quer dizer, que nós vamos colocar neste curso, visando o quê? É uma nova experiência, né? Da psicoteca, quer dizer, para a pessoa chegar lá no campo energético e obter a resposta diretamente dos amparadores, ok? Esse curso como eu falei, no dia 1, 2 e 3 de janeiro. São vagas determinadas, quer dizer, tem um limite de vagas, e esperamos aí o comparecimento de todos, ok? Boa tarde. Estou aqui para divulgar a realização da Câmara Itinerante. Né? A terceira data que a gente tenta marcar, as outras 2 foram canceladas, uma por causa da eleição, né? Era período de eleição, podia trazer problemas fazer esse evento aqui, e a outra foi por causa da gripe suína. Então, dia 14, agora de dezembro, a segunda-feira após a prova da Conscienciologia, às 19 horas, no auditório do discernimento, a gente vai ter a Câmara Itinerante. O que é a Câmara Itinerante? É uma sessão oficial da Câmara de Vereadores, né? Os vereadores daqui de Foz do Iguaçu virão aqui para o discernimento e eles vão ouvir as nossas solicitações. Essas solicitações vão se transformar em requerimentos que vão ser encaminhados ao prefeito municipal. Né? Há uma possibilidade de fato, colocar em prática, a Câmara conseguir encaminhar alguns projetos que tiver interesse nisso. A Câmara, em geral, sempre tem alguma sobra no orçamento da Câmara que vai ser devolvida à Prefeitura, e às vezes eles pegam essa sobra e encaminham, né, como eles já fizeram algumas vezes, para algum projeto que aquela comunidade está precisando. Então, dia 14 de dezembro, às 19 horas, no discernimento, teremos a Câmara Itinerante, qualquer pessoa pode solicitar. A gente já tem uma listagem preparada, né, que já foi aprovada no colegiado de intercooperação da Unicim, mas se alguém lá na hora sentir que tem mais alguma reivindicação a fazer, o microfone é aberto, a pessoa tem 3 minutos para falar. E pessoas que conheçam, né, moradores aqui da região, daqui do bairro da Cognópolis, né, que não sejam da CCCI, por favor, entrem em contato, convidem também esses moradores, a gente também vai procurar entrar em contato para que essas pessoas venham e participem aqui da Câmara Itinerante. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Estou aqui para reforçar o convite para o seminário de pesquisa da UIC, que estará acontecendo no dia 13, domingo próximo, das 15 às 17 horas. Estou hoje com a Elizabeth aqui do lado, que vai falar um pouco sobre o trabalho que ela estará apresentando nesse evento. Boa tarde, convido a todos para participar do seminário de pesquisa. Nós vamos estar falando sobre a técnica de mais um ano de vida. Então, a nossa apresentação vai compor da conceituação, todos os conceitos, das necessidades da técnica, o levantamento das necessidades pessoais, no caso da consciência Elizabeth Rodrigues, a aplicação e os efeitos. Então, estão todos convidados a compartilhar essas experiências.
Hello everybody, Simvexis would like to invite everyone to participate of the challenge of existential inversion. So if you answer correctly to the question, which is the measure of Invexology, you will compete for a free registration at the 80th Congress, Existential Inversion Congress held here in Foz do Iguaçu next January 16th to 21st. So if you want to submit your answer, you may access the Simvexis website, www.simvexis.org, and follow the challenge link. Thank you. Se alguém teve dificuldade de compreensão, o Thiago estava falando sobre o desafio da Invex, que vai até dia 12 de dezembro, é sábado que vem, e é só entrar no site www.asimvexis.org/desafio-da-invexis.php e escrever lá a resposta de qual é a unidade de medida da Invexologia. Estamos aguardando todos vocês. O sorteado ganhador irá participar do 8º Congresso de Invexologia em janeiro. Obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Então, a gente gostaria de reforçar o convite para o congressamento das ICs esse ano, que vai acontecer entre os dias 18 e 20 de dezembro. Nós vamos ter várias atividades, desde atividades lúdicas de confraternização mesmo, até atividades mais mental-somáticas, né? Vamos ter passeio às cataratas, passeio a Itaipu, vamos ter o nosso jantar baile, que aliás estão já com poucos ingressos ainda restante. Então o preço até hoje é R$20, a partir de amanhã passa a ser 30. Então aqueles que têm interesse que não adquiriram ingresso também corram aí, que já está bem em cima da hora. No dia 19, nós vamos ter o primeiro Fórum de Consciência Política, com os palestrantes professor Vitor Alves, professor Augusto Vieira e professor Alexandre Nonato. E no final da noite, a apresentação musical de jovens chineses, que são alunos da professora Tong Zi Juan. No dia 20, então, a visita técnica, o colegiado de intercooperação especial com um vídeo CCCI Visão do Futuro e no final do dia um Cine Pipoca especial com o filme Feliz Natal. Vale a pena assistir esse filme, o tema é de reconciliação. E esperamos vocês. Muito obrigado. Boa tarde a todos, eu gostaria de fazer o convite para a reunião de governança que vai acontecer agora das 3 horas da tarde até as 7 horas no discernimento. Então, para todos aqueles que têm interesse nesse assunto, querem contribuir, querem participar, nós contamos com vocês lá, ok? Muito obrigado. Para amanhã foi eleito o verbete teletertuliano incógnito, com 18 votos. A especialidade é infocomunicologia. Obrigado, boa tarde e até amanhã.